Resenha do TJSC. Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. A Assessoria de Precatórios recebe comitiva do Tribunal de Justiça de Pernambuco interessada na experiência do Judiciário catarinense. A Assessoria de Precatórios, vinculada ao Gabinete da Presidência e que tem por objetivo prestar assessoramento ao Tribunal de Justiça no que se refere à operacionalização e ao acompanhamento do andamento dos precatórios, recebeu neste mês a visita do juiz José Henrique Dias, assessor especial da Presidência e coordenador do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Acompanhado por mais 2 assessores, todos vieram conhecer o modelo adotado pelo Judiciário catarinense na administração desta questão, considerado referência entre os demais tribunais estaduais. Nos próximos dias 30 e 31, está prevista a visita de comitiva do Tribunal de Justiça de Alagoas, com a mesma finalidade. Repórter Gabriela Halpe. Corregedoria realizará correições presenciais em 3 varas do Fórum da capital. A Corregedoria Geral da Justiça, por intermédio do Núcleo 3 e da Assessoria Técnica Correicional, realizará nesta semana correições presenciais na Vara da Infância e Juventude e na 1ª e 2ª Varas da Família e Órfãos da Comarca da Capital. A equipe atuará nos cartórios e gabinetes das unidades com o objetivo de orientar e sanar dúvidas de magistrados e servidores, momento em que serão coletadas sugestões para a melhoria da prestação jurisdicional. Na quinta-feira será realizada a ouvidoria judicial, ocasião em que o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Henri Petri Júnior, e a juíza corregedora Sônia Eunice Odvasny ficarão à disposição para receber sugestões e reclamações das partes, advogados e Ministério Público. A próxima correição presencial ocorrerá de 27 a 31 de agosto, nas comarcas de Sombrio e Araranguá. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a Resenha da Semana. Comarca de Xaxim, com recursos das transações penais, financiará a fábrica de órteses. A comarca de Xaxim vai destinar R$ 43.700 para a implantação de uma fábrica de órteses na APAI daquela cidade, com o objetivo de viabilizar a confecção e cessão gratuita de equipamentos a 40 alunos matriculados na instituição, que necessitam melhorar o processo de reabilitação e habilitação. As órteses, suportes colocados externamente ao corpo para auxiliar no funcionamento de partes prejudicadas por acidente ou enfermidade, também auxiliarão tais alunos a aumentar a mobilidade, ao estabilizar, imobilizar e aliviar o corpo ou membros afetados e fornecer orientação biomecânica adequada. Os recursos são oriundos de penas pecuniárias e transações penais registradas naquela comarca. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a Resenha da Semana. Nós vamos para o intervalo e na volta é a hora e a vez da entrevista da semana. Hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Gustavo Marchiori. Ele é juiz de direito da comarca de Chapecó e vamos conversar sobre os conflitos agrários. É depois do intervalo. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça:
cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Muito bem, já estamos de volta. Esta resenha semanal vai destacar a entrevista da semana com o Dr. Gustavo Marchiori. Ele é juiz de direito da comarca de Chapecó e nós vamos conversar a partir de agora sobre os conflitos agrários. Bem, doutor, nós já acompanhamos até algumas ações importantes suas, né, pelo interior do estado, de assentamentos, de conflitos agrários, e vimos um bom trabalho de todos os organismos trabalhando de forma unificada, né, de forma bem entendida até com os assentados, com os proprietários. Eu poderia dizer que isso é um movimento, é uma ação que difere do resto do país? Com certeza, nós temos uma justiça agrária diferenciada em Santa Catarina. Nós propiciamos, um primeiro momento, uma inspeção na propriedade que foi ocupada pelos movimentos sociais. Tentamos fazer uma aproximação entre o proprietário da terra e o movimento sem terra, para que eles verifiquem a efetiva necessidade desse pessoal e o interesse desse pessoal na aquisição efetiva da propriedade rural para fins de produção e de sustento. Temos tido uma boa recepção por parte dos proprietários, tem compreendido a questão social que envolve as ocupações de terra por movimentos, não diverge efetivamente daquelas ocupações individuais, onde há um enfrentamento individual. Então nós estamos bem satisfeitos com o resultado que vem sendo obtido pela Justiça Agrária, e isso de longa data. Agora, é uma qualidade política, social, de todos os entes, né, no caso, né? Exatamente. Isso envolve, nós temos hoje a Justiça Agrária composta pelo juiz agrário, composta pelo promotor de justiça que atua na Justiça Agrária e o major oficial da Polícia Militar, que é o oficial de ligação da Unidade de Questões Agrárias, que faz esse contato e essa aproximação com as partes envolvidas. Então, esse pilar, ele funciona muito bem, ele funciona de forma integrada. Nós temos a aproximação com o pessoal dos movimentos sociais, nós temos a aproximação com os proprietários, mantendo a distância do magistrado em relação a esse tema, mas permitindo com que se tenha, que sejam ouvidos esses movimentos. O próprio MST tem um outro perfil mais aqui em Santa Catarina. Exatamente. Em Santa Catarina nós temos um MST diferenciado em relação ao resto do país. As ocupações elas ocorrem de forma pacífica, não há destruição de propriedade, não há destruição de patrimônio por parte do movimento. Eles sabem da necessidade de preservação dos recursos ambientais, ou seja, da questão ambiental, isso é bem observado, e eles têm seguido e têm observado isso, inclusive nas desocupações, quando há a resolução do problema, eles têm atendido às determinações que são feitas pela Justiça Agrária, divergindo de grande parte do país onde há confrontos, onde há conflitos e o movimento é um pouco mais agressivo. O senhor teria explicação para isso? Então, é uma questão de educação, de cultura, a imigração que nós temos aqui? É uma somatória de fatores, na verdade, né? Isso passa pelos líderes também estaduais. Nós temos uns líderes com perfil diferente da liderança nacional. Os líderes aqui eles têm um perfil mais conciliador ou mais próximo da conciliação. Eles têm um entendimento do lado do proprietário também. Eles sabem que o proprietário não é o culpado pela ausência da reforma agrária ou pela ausência da situação agrária. Então há uma convergência de fatores para que isso ocorra. Este termo que o senhor acaba de usar, conciliação e mediação também, ele é um termo crescente na justiça brasileira. A gente tem feito muitas matérias aqui com essa direção, né? Parece que nós estamos descobrindo isso. O mundo jurídico já vem fazendo isso há bastante tempo. Mas esta é uma boa nova que a justiça brasileira está experimentando, né, doutor? Exatamente. A justiça agrária ela nada mais é do que uma forma não extrajudicial, porque ela faz parte do Poder Judiciário, mas ela é uma forma diferenciada de tratamento das questões envolvendo os conflitos pela posse da terra coletiva. Porque, via de regra, o mais prático e o mais fácil para a justiça seria a solução através da decisão.
Seria mais rápido, evidentemente, né? O processo ingressaria, o magistrado daria a decisão no sentido de reintegrar ou não essa propriedade, mas não resolveria o problema. Nós criaríamos talvez outros problemas advindos dessa decisão e não resolveríamos o problema especificamente. Então, essa solução consensual, essa conversa, esse diálogo que é aberto, é um diálogo que a Justiça percebe que, além de resolver o problema específico criado, no caso Intela, ele também resolve ou evita problemas futuros. Não basta resolver uma demanda, nós temos que resolver a demanda criando a pacificação. E isso nós conseguimos através dessas audiências conciliatórias. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais disso, sobre essa questão das soluções, né, que me parece que não está exatamente no judiciário, mas lá no executivo. Mas enfim, antes disso, doutor, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa ideologia da paz no campo. Me parece que isso é uma diretiva importante de vocês todos, né? Isso é essencial. Quando nós chegamos, muitas vezes encontramos situações um pouco mais conflituosas, né? Encontramos, por vezes, resistência por parte dos integrantes do movimento à recepção dos próprios proprietários das terras, os proprietários com receio de chegar até o local onde a terra está ocupada para diálogo, para conversa, e nós conseguimos de forma amistosa, de forma tranquila, nós conseguimos fazer com que as partes consigam conversar, consigam compreender cada uma o seu problema e consigam, consequentemente, dialogar. Porque o grande problema hoje do judiciário, via de regra, é o conflito muito acirrado. As partes acabam chegando muito beligerantes para essa audiência ou para esse momento. E essa inspeção prévia que nós fazemos, ela quebra isso, ela acaba evitando com que as partes cheguem até uma audiência judicial na hora da conciliação propriamente dita, com as suas armas em punho. Então as partes baixam essa guarda, a gente consegue o diálogo e isso é muito proveitoso na hora da solução definitiva do conflito. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui conversando com o doutor Gustavo Marchiori, ele é juiz de direito da comarca de Chapecó e estamos falando um pouco sobre os conflitos agrários. Em seguida já estamos de volta dentro desta resenha semanal destacando a entrevista da semana. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta. Esta é a resenha semanal, sempre destacando também a entrevista da semana. Hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Gustavo Marchiori. Ele é juiz de direito da comarca de Chapecó e estamos tratando aqui dos conflitos agrários. Bem, doutor, vamos de volta ao começo, né? Nós começamos a falar que os entes aqui no estado são de muito boa qualidade, né? Por isso temos boas soluções para as coisas nesses conflitos. E eu lembro que o senhor também me ressaltou aqui sobre o que defende o MST no sentido de ocupar terras. Aqui em Santa Catarina, e talvez um pouco mais em outros estados, o MST não invade terras que sejam produtivas, né? Eles fazem lá suas pesquisas e acabam invadindo e ocupando terras que estão improdutivas. Exatamente, esse perfil nós temos identificado, né, no movimento social aqui em Santa Catarina, em que a grande maioria, a imensa maioria das ocupações, elas ocorrem em terras que estão improdutivas ou que estão até mesmo por vezes sob disputa judicial, estão penhoradas, estão cedidas à União ou estão áreas que estão em vias de cessão para a União, justamente para abrir os olhos do governo federal e do governo estadual para que essa área possa ser objeto de eventual futura reforma agrária. Mas eles têm um perfil realmente de escolha das áreas que observa estritamente a improdutividade. A gente normalmente fala, né, dos vários Brasis, né, que nós temos. A lei é uma só, é federal,
mas isto mostra que temos um Brasil dentro do outro Brasil, né? Diferente da realidade, por exemplo, do Norte, do Nordeste, né? Perfeitamente. Muitas vezes o movimento social em Santa Catarina isso não foi diferente. No princípio, quando as ocupações iniciaram, havia certa restrição até da própria comunidade em relação ao movimento. Por vezes fechavam as propriedades, fechavam o comércio quando havia ocupação de terra, com a preocupação que o movimento fosse efetivamente causar danos, saquear estabelecimentos comerciais e tudo mais. E em Santa Catarina especificamente, nós temos acompanhado o movimento já há algum tempo e o inverso tem ocorrido, ou seja, o movimento tem se reinventado, os municípios têm recebido e as pessoas dos municípios dos comércios têm aceito o pessoal do movimento justamente porque eles vêm para fomentar também a economia, eles vêm para vender o seu produto, para vender a sua agricultura familiar, né? Isso tem trazido um suporte para o movimento do próprio morador daquele município. O senhor faz uma observação importante dessa reinvenção dos movimentos, né? Me parece que as cooperativas estão entendendo muito bem isso, né? O movimento social em Santa Catarina, ele tem, o MST especificamente, ele tem se reinventado em alguns locais e nós temos alguns exemplos interessantes, como o caso de Rio Negrinho e outras comarcas que nós passamos, cooperativas como a Cooperdote, que é uma cooperativa de assentados, né, que já receberam a sua terra, e essas cooperativas hoje elas vendem a sua produção para os municípios catarinenses. Então nós temos vários municípios recebendo hortaliças, recebendo produção vinda dos movimentos sociais. Então essa reinvenção do movimento ao passo que consegue a propriedade da terra ou ao passo que consegue a posse da terra para fins de cultivo, essa retribuição do movimento vendendo essa sua produção para os municípios e para até mesmo escolas, fornecimento em locais públicos, isso tem trazido uma reinvenção do movimento que é essencial. Doutor, para finalizar, a gente tem acompanhado muito esse assunto, o seu trabalho, inclusive, tivemos bem perto em Rio do Campo, né, acompanhando mais um acordo feito lá. Ficou uma curiosidade aqui, esses acordos são cumpridos? Anos depois, no dia, agora é a hora de sair, eles são cumpridos, hein? São, Marcelo. Nós temos constatado na nossa peregrinação aí pelo estado de Santa Catarina e posteriormente com o acompanhamento dos processos judiciais que são arquivados, nós temos acompanhado que o movimento social em Santa Catarina tem cumprido irrestritamente os acordos formulados. Pode haver uma situação ou outra, mas a regra em Santa Catarina é que o movimento social, uma vez, eles brigam pela estipulação do prazo para que eles possam ter um prazo um pouco mais estendido para permanecer sobre a terra, porque eles não têm eventualmente para onde ir, até que se consiga uma outra propriedade, né? Mas uma vez estipulado o prazo, uma vez firmado o prazo com a Justiça Agrária, eles têm observado e isso, claro, nós não podemos abrir mão. Doutor Gustavo, muito obrigado, pela entrevista de hoje. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado também pela oportunidade. Ok, esta foi a nossa entrevista da semana dentro desta resenha semanal. Conversamos aqui com o Dr. Gustavo Marchiori, ele é juiz de direito da comarca de Chapecó, e falamos sobre os conflitos agrários. Foi a entrevista da semana. Olha, e estão chegando aí outras informações. Justiça condena a construtora que desviou o curso d'água para potencializar seus lucros. A primeira Câmara de Direito Público do TJ acolheu parcialmente recurso de uma construtora condenada a restaurar desvio de curso d'água localizado no alto do Morro da Lagoa da Conceição, fato que potencializou a comercialização de mais 2 terrenos de grandes dimensões no local. Para a decisão do colegiado, não há mais a obrigação de desfazer a obra em questão. Remanesce, porém, a necessidade de prover a composição ambiental. Em seu voto, o desembargador Luiz Fernando Boller, relator da matéria, foi além para também propor condenação por danos morais coletivos, que, no entanto, não deverão ultrapassar os 200 salários mínimos requeridos pelo Ministério Público na petição inicial. Foi fixada a multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento do acórdão. Repórter Gabriela Halpe.
Clínica geriátrica é condenada ao permitir morte de idoso por afogamento em piscina. A 5ª Câmara Civil do TJ confirmou sentença que condenou Clínica Geriátrica da Grande Florianópolis ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos familiares de um homem que morreu afogado nas dependências do estabelecimento. A desembargadora Cláudia Lambert Faria, relatora da matéria, tomou por base a própria certidão de óbito, que atesta a causa mortes por afogamento para confirmar o dever da clínica ao pagamento de indenização aos familiares do idoso. O valor da indenização foi mantido em R$30 mil. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Com DTR e alta produtividade, varas bancárias da capital terão competência regional. O órgão especial do TJ aprovou resolução que transforma as 3 varas de direito bancário da comarca da capital em varas regionais de direito bancário da região metropolitana com competência ampliada para atender a novos casos oriundos das comarcas de São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz. Com isso, haverá também alterações na estrutura e competência dessas 4 comarcas. A decisão do órgão especial em matéria que teve a relatoria do presidente do TJ, desembargador Rodrigo Colasso, levou em consideração a aquiescência e a produtividade dos juízes Marcelo Pisolatti, Leone Carlos Martins Júnior e Silvio José Franco, titulares, respectivamente, da 1ª, 2ª e 3ª varas bancárias da capital, e o desempenho exitoso da divisão de tramitação remota na área bancária. Repórter Gabriela Halpe. Ok, terminamos aqui mais uma edição da resenha da semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa, com a participação da repórter Gabriela Halpe. Textos e supervisão da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na semana que vem, mais notícias, mais destaques e, como sempre, a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.